Dizendo assim, é tapeçaria do tempo, tecendo significado em cada momento que você vive. Cada momento, cada segundo que você vive, você deve tecer o seu momento aqui nessa terra. Tá? E Deus deu a cada uma de nós, Ele deu o mesmo total de tempo. Certo ou errado? Certo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Em uma hora, nós temos quantos minutos em uma hora? 60 minutos. Todo mundo tem o mesmo minuto em uma hora. Tá certo? E nessa hora, nesse minuto, nós temos quantos segundos em cada minuto? 60 segundos também. E um dia nós temos 24 horas. E Deus nos concede, se vivermos 365 dias, que é exatamente em um ano, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que Ele faz, do início ao final do ano, tá certo? Protegendo as nossas vidas. Gostaria também de pedir à igreja, assim, que nós possamos, nesses momentos, que os nossos irmãos, seja eles da mesma denominação ou de denominações diferentes, nós possamos compartilhar um momento de solidariedade. Nós sabemos que tanto aqui em Tibiri, Santa Rita, há muitas pessoas que estão alagadas nesse momento. Vocês viram aquele pessoal que mora lá na Rua do Rio. E o que vocês puderem fazer, assim, o que é que nós podemos fazer? Se a gente puder ajudar em alimentos, se nós pudermos ajudar em roupas, será muito bem-vindo lá aquele pessoal que está necessitando realmente. Tem muitos amigos, muitas pessoas que estão nesse momento tristes, desolados, porque perderam suas coisas. As poucas coisas que eles tinham, eles perderam. Você olha para pessoas distantes, quando você olha as noticiários no Rio, São Paulo, Bahia. Mas agora você está vendo aqui pertinho de você, aqui o pessoal na Avenida Conde. As pessoas estão sofrendo ali, gente. Pessoas aqui também, aqui em Marco Moura também. Tem muita região que foi muito afetada, casas caindo, pessoas que perderam tudo mesmo. Quando eu vi o desespero passando na TV, o prefeito lá, junto com a secretária da Infraestrutura e outras pessoas, levando um pouco de alento para essas pessoas. E nós não podemos ficar de fora dessa grande comitiva também e realmente nossos esforços conseguir agrariar alguns recursos como alimentos e levar para esse pessoal que vai ser muito, eles vão ficar muito gratos por cada ação que a igreja possa fazer. As igrejas nesse momento, muitas igrejas aí estão se unindo e fazendo, certo, um pouco da sua parte, né? Ajudar essas pessoas que estão necessitando. Então é para isso, esse é o nosso trabalho aqui na Terra também. Ajudar aquelas pessoas que precisam. Porque nós não sabemos o dia que a gente também vai poder precisar. Ou que a gente vai precisar. Deus queira que a gente não precise nunca passar por momentos difíceis como eles estão passando. Mas se passarmos, que nós possamos ter também pessoas generosas, solidárias, que possam dar a mão. Tá certo? O abrigo de... Eles estão morando lá na prefeitura mesmo, na parte da prefeitura, e eles montaram lá um estande ali na Rua do Rio mesmo, mas a parte seca, eles estão pegando ali recurso, certo? Porque o prefeito lá colocou um galpão, e nesse galpão eles colocaram as coisas do pessoal que escaparam, as coisas, né? E colocaram lá e também estão recebendo as doações. Tá? Mas não é difícil, é só a gente entrar assim a gente entrar nas redes sociais e a gente vai ver quais são os pontos. Eles vão abrir outros pontos. Tem um ponto lá que estava aberto, mas aí a chuva já avançou e eles tiveram que recuar e sair de lá. Tá certo? Então está muito sério. Tá certo? E com o fenômeno da natureza, a gente não sabe como lidar. Certo? Nós não sabemos como lidar. Mas nós temos que ajudar as pessoas a passar por esse momento difícil. Tá? E um outro momento também que a nossa igreja passa, certo?
acompanharam a trajetória daquela idosa, Dona Milce, né? A Dona Mimi, que morreu daquela forma trágica, passou mais de 8 dias aí desaparecida, e quando apareceu morta, né? Aquela senhora, ela estudava com os adventistas, e ela é família dos adventistas. Ela é irmã da Sônia de Calmai, que foi anciã lá da igreja, que ele faleceu, lá da igreja de Bahia. Eles são da igreja, né? De Calmai e Sônia. Certo? Então, aquela família está muito sofrendo demais. Uma perda drástica como essa. Então, que nós possamos, nas nossas orações, orar por essas famílias, tanto as que estão desabrigadas, como a família da Dona Mimi, né? Para suportar esse momento de dor. Certo? Então, que nós possamos ser solidários no momento das nossas orações também. Mas, não é só a tragédia que é a vida. A vida também tem momentos de muitas alegrias. Mas, a gente tem que estar pronto, que é difícil, e preparados para o momento da tragédia. Porque essa tragédia também pode acontecer. E quando ela acontecer, que a gente não possa colocar a culpa de quem? Em Deus, o soberano da nossa vida que cuida de nós. Certo? Infelizmente, a tapeçaria do tempo, muita gente está tecendo de formas erradas. Ou o seu tapete não está indo de acordo com o ponto que foi designado pelo próprio autor da nossa fé. E nós, vocês sabem ali, olha, aquela parte ali do Rio Paraíba, não é a primeira vez que acontece essas inundações. A prefeitura já levou várias vezes para as pessoas abandonarem aquele local, mas as pessoas ainda insistem, persistem, e muitas vezes, infelizmente, eu sei que há necessidade, mas o que importa mais? É aquele bem material ou a nossa vida? Você falou assim, eu sei que é difícil recomeçar, mas teve um período em que a prefeitura, não, mas na outra prefeitura, outra gestão, do Pantanal, na gestão do Marcos Odilon, ele ofereceu outro lugar para aquele pessoal da Rua do Rio pudesse ir para outras áreas. Maroja também ofereceu lugares e eles disseram que não iria perder as suas casas. E agora, infelizmente, estão passando novamente pelo aquele mesmo perrengue que eles já passaram. Perderam, reconstruíram e estão passando pelas mesmas dificuldades, né? Então, que Deus abençoe para que as pessoas possam também agir com sabedoria. Tá? Às vezes nós sofremos, às vezes não. Nós sofremos não é porque Deus permite, não é porque Deus quer que a gente sofra, mas é porque nós somos cabeça dura e persistimos no Senhor. Tá? E aqui eu vou começar também. A gente fala muito de dureza, né? E as pessoas são duras realmente. Não era só o pessoal de Israel, nós somos duros também. Certo? E aqui conta a história do Jorge Bucay. Tá? Ele é interessante que começou nessa história aqui. Começa com o Jorge Bucay, um lenhador que um dia apareceu procurando trabalho numa grande madeireira. E você sabe que um bom lenhador, ele tem que ter um bom quê? Qual é o instrumento de trabalho de um lenhador? Um machado. Não é isso? Machado? Todo profissional que se preza tem o seu material de trabalho. Qual é o material de trabalho principal de um pedreiro, irmão Everaldo? Prumo, colher, né? Tem muita coisa, mas o bom pedreiro ele tem tudo isso, não tem? Ele tem que ter tudo isso bem organizado, tudo bem direitinho, para que não tenha problema. Um professor, uma dona de casa, tem que estar trabalhando a seu favor. E esse lenhador, ele tinha uma coisa que tinha que prestar
seu instrumento de trabalho. E quando ele foi para essa madeireira, é claro que o dono da madeireira, né, ofereceu a ele um bom salário, boas condições. Portanto, o lenhador tinha intenção de causar uma boa impressão no dono da madeireira. Ele disse: quando ele for fazer o teste, eu vou dar o meu melhor. E ele fez, ele deu o seu melhor. No primeiro dia, o dono da madeireira foi olhar o serviço dele. E ele disse: hoje eu devo estar preparado para dar o meu melhor. E disse que quando ele se apresentou, o dono estava observando o capataz, lhe deu o machado, né? Pediu que ele tornasse o machado e o designou uma área específica da floresta. Não foi ele deu o machado. Ele pegou o machado, deu ao lenhador e disse: agora você vai para aquela área ali da floresta e vai trabalhar lá. E nós vamos só observando, é claro, né? Cheio de entusiasmo, o homem foi para a floresta cortar lenha. Nesse dia, gente, sabe o que aconteceu? Ele derrubou 18 árvores. Bom resultado. Para um dia, 18 árvores, bom resultado, né? Parabéns, disse o capataz a ele: continue com o bom trabalho que você desenvolveu hoje. Incentivado pelas palavras do capataz, o lenhador decidiu ainda melhor. No dia seguinte, então, naquela noite, ele foi para a cama bem cedo e disse: eu vou ganhar mais força porque eu vou dormir mais cedo. E na manhã seguinte foi direto para a floresta. E já sei qual o machado que vou levar. E vou fazer. Eu agora não quero fazer só 18, eu quero fazer mais. Ele pensou em fazer mais. Só que no dia que ele foi, não conseguiu. Ao invés de 18, ele fez somente 15. Baixou aquela média que ele tinha feito no primeiro dia. Baixou. E aí ele disse: hoje eu posso estar muito ansioso por causa do dia de ontem e devo estar cansado, porque ontem eu dei muita força nos braços, mas eu acredito que amanhã vai ser melhor. Só que no dia seguinte, ele, ao invés, não conseguiu, que a meta dele, ele disse: já que eu não consigo mais, eu quero pelo menos manter os 18 árvores que eu já derrubei. Só que no dia seguinte, ele não conseguiu 18, não conseguiu mais as 15, só conseguiu 7 árvores. 7, depois 5, e no último dia, passou a tarde inteira tentando derrubar sua segunda árvore no dia. Somente 2 árvores. Ansioso sobre o que o capataz poderia dizer a ele, o lenhador foi informado que devia estar acontecendo alguma coisa, porque ele jurava que estava dando o seu máximo. O capataz então olhou para ele e perguntou: quando foi a última vez você derrubou as 18? Qual foi a última vez que você afiou o seu machado? Afiar o machado? Foi a pergunta que fez o lenhador. E o capataz sim afiar o machado. Quando foi? Aí sabe o que ele disse? Ele estava tão ansioso para trabalhar que eu não tive tempo de afiar o machado. Estive muito ocupado cortando árvores. Vocês descobriram qual foi o problema, né, treinador? Ele esqueceu de afiar o seu instrumento de... Como é que ele poderia continuar dando aqueles cortes? E nós? Levando isso para a nossa vida cristã. Você diz: eu estou dando o meu máximo. Eu estou dando o meu máximo. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu estou devolvendo dízimo, eu estou indo sábado, eu estou indo dia do culto, eu participo em pequeno grupo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo?
Às vezes a gente acha que a nossa vida tem que estar sempre tudo em as mil maravilha, né? A gente só quer que tenha a gente só quer sentir o cheiro das rosas, mas não quer sentir a furada de quê? Dos espinhos. E aí a gente fica se perguntando a Deus: Deus, o que está errado aí? Não estou fazendo tudo certinho? Não estou dando o meu máximo? E aí Deus pergunta a você: qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você fez uma oração sem se preocupar tanto com o seu tempo, naquela correria? Como foi que você falou comigo sem preocupação nenhuma de que estava atrasado ou adiantado demais? Como foi? Talvez esse tenha sido o nosso grande problema, da falta de tanto êxito na vida espiritual. Ou por mera obrigação, né? Ou para cumprir protocolos. exatamente. Muitas vezes até oramos. Lemos a Bíblia, mas apenas para manter o protocolo. Se alguém perguntar, lê o livro. Certo? E aí, a pergunta hoje é para nós. Na hora do momento da leitura da Bíblia, como nós lemos a Bíblia? Apressadamente? Quando nós vamos conversar com Deus, nós prestamos bem atenção no que falamos, na maneira como nos conectamos com Ele, na maneira como nos relacionamos com Ele. Na verdade, o lenhador, ele tinha esquecido de se conectar com o seu instrumento de trabalho. Um bom lenhador teria percebido que não estava conseguindo cortar as árvores por causa de quê? Do machado que estava ficando cego. Eu não perceberia, porque eu não sou lenhador. Mas um bom lenhador, quem trabalha com machado, ele percebe ou não? Percebe? Aquele que trabalha com o serrote, ele percebe que o serrote está cego, sim ou não? Sim. Eu não percebo. Mas o profissional, ele percebe quando alguma coisa não está indo certo. O que está saindo do prumo. E na nossa vida cristã, Deus dá indícios daquilo que não está indo bem. Quando a gente lê apenas por protocolo, oramos apenas por protocolo, nós deixamos de usufruir de momentos agradáveis e especiais ao lado do nosso Deus. E Ele não quer nada mais do que você se sinta bem ao lado dele. Que você abra a janela do seu coração e fale com ele. Deixe ele entrar, permita que ele entre e faça morada no seu viver. Fale com ele abertamente. Brigue com ele se for preciso, brigue com Deus. Mas brigue sabendo o motivo pelo qual você está brigando. Você sabia que na Bíblia muita gente brigou com Deus, não foi? Teve uma pessoa que brigou, literalmente brigou com Deus, luta mesmo, e ficou até coxo, ficou aleijado. Jacó, ele brigou. Não foi uma briga de palavras, briga mesmo de se agarrar e dizer: eu não lhe solto enquanto você não mandar o quê? A bênção. Dizem que ele passou a noite. Ele passou a noite inteira brigando com Deus. A noite inteira ele ficou brigando com Deus, agarrado. E ele disse: eu não me soltarei enquanto não vier o quê? A bênção. Se a bênção não vir, eu não me solto. E de manhã tinha deslocado uma parte da sua coxa. E ele não conseguia andar. E ele começou a dar andando. E ele morreu assim, viu? Ele ficou coxo. E Deus gostou disso ou não? Deus gostou. Você sabia que Deus gostou? Deus gostou. Jacó, agora você fez exatamente como deveria. Deus até mudou o nome dele. Você lutou com Deus. Vou mudar seu nome. Você agora vai se chamar mais Jacó, enganador. Você vai se chamar agora Israel. Vocês
sofrendo. E não foi só ele. Tinha momentos que Davi chorava, gritava, reclamava, falando com Deus. Jesus também, ele falava com Deus diariamente. Chorava, reclamava. Ou vocês acham que quando ele gritou, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Vocês acham que ele estava dizendo que ali? Por que você fez isso comigo? Deus ficou decepcionado com Jesus? Mas prova nenhuma. E Deus mostrou claramente a Jesus que ele não tinha abandonado ele, que ele estava ali com ele. Na crucificação, em todos os momentos, Deus estava chorando com ele. Meus queridos, nós temos a faca e o queijo na mão e estamos morrendo de fome. Reclame a bênção, mas que seja com propósito. Fale com Deus abertamente que Ele não se zanga com você. Agora, preste bem atenção. Há uma diferença entre você brigar com Deus, reclamar uma bênção, e de você murmurar. Murmurar é diferente. Murmurar é quando você não faz nada e reclama de tudo. Não está fazendo nada para a sua vida mudar, mas reclama o tempo todo de tudo e sempre atribui toda a desgraça da sua vida a Deus. Murmurações é diferente de brigar com Deus, alegando a sua bênção, querendo a sua bênção. Você sabe que naquele momento Jacó ali saiu com uma grande dor nas pernas, viu? Nunca mais ele voltou ao normal. Mas diz que ali ele saiu com uma alma leve. Porque ele disse: agora eu sei que Deus me perdoou. E sabe ali o que foi? Aquilo ali foi, olha, uma pernada que deu nas coxas de Jacó. O anjo do Senhor. Meus queridos, nós temos um tempo. E eu vou pedir para que vocês abram agora a Bíblia, que ela vai declarar claro aqui para a gente, em Eclesiastes 8. Vocês vão ver a beleza. É 3, ou seja, capítulo 3. Deixa eu ver se é capítulo 3. Do verso 1 ao 8. Ele vai falar de todo sobre o tempo. É muito interessante o que o sábio Salomão ele fala aqui, né, sobre o tempo. E ele enumera aqui várias coisas quando ele vem falando do tempo. E diz que o tempo que você perde, você pode alcançar de volta? Sim ou não? Pode alcançar de volta? Não pode. Você tem apenas o tempo que Deus lhe concede. Perdeu aquele minuto que você perdeu, não reclame mais. Você teve a medida certa e perdeu a oportunidade de colocar em prática. Vamos ver aqui o que é que nos diz o livro de Provérbios. Ou Eclesiastes. Vou falar em Salomão, né? Pensei logo também em Eclesiastes também é de Salomão, viu, gente? Eclesiastes, capítulo 8. Por que hoje eu estou toda? Capítulo 3, verso 1 ao 8. Hoje. Foi a queda. Acho que foi a queda. E olha que. Nem bateu tanto na cabeça, né? Bateu mais. Mas foi um susto. Mas, graças a Deus. Eclesiastes, ele vem nos falando, tá certo? Sobre esse tempo que cada um de nós temos. Ele não deu um a mais do que o outro.
mas deu a todos a mesma proposta. E ele fala assim, ó, preste bem atenção. Antes vamos falar com o nosso Deus, né? Vamos pedir para que o autor da nossa fé fale com a gente através desses versos. Oremos a Deus. Maravilhoso e bom Pai, estamos agradecidos a Ti pela oportunidade de vivenciar a Tua palavra agora, de abrir a Tua palavra e sentir o Senhor falando conosco através dessa mensagem tão bela. Fica conosco, nos liberta das amarras do mal e dirige os nossos pensamentos a Ti. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Olha o que é que diz as Sagradas Escrituras no capítulo 3, verso 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz que há tempo para tudo. E aí você vai ver que ele vai falar que há tempo, ele vai continuar dizendo, há tempo de nascer e tempo de quê? De morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de pratear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Aproveite cada tempo que o Criador te concedeu. Certo? Tudo tem um propósito. E ele diz que o propósito cada tempo carrega um propósito divino, indicando que não há tempo desperdiçado se vivido sobre a vontade de Deus. Amém. O livro ensina a gente a aceitar com sabedoria e encontrar encantamento em cada fase que estamos passando. Há tempo que a gente precisa ficar quietinho em nosso canto. Mas há momentos que a gente tem que sair da quietude e entrar novamente em conexão com outras pessoas. Há tempos que precisamos chorar, mas há tempo que a gente não precisa mais chorar. É preciso se alegrar. E nós temos que encontrar encantamento em cada parte, por mais difícil que seja. Não é fácil enfrentar a dor da morte, da perda, de uma desgraça que acontece na vida. Não quer dizer que você vai ficar feliz, mas quer dizer que naquele tempo você vai sentir que naquele momento de desgraça que está presente na sua vida, Deus também está presente. E aí será mais fácil suportar a dor, a perda. Que nós possamos aproveitar nosso tempo. Sabedoria é poder reconhecer tudo isso. A nossa limitação humana diante da eternidade. E hoje, o que temos para hoje? Chuva? Então encontra o que fazer no dia de chuva. A chuva tem seu encantamento? Tem. Enquanto muito chora, eu fico imaginando as pessoas no sertão. Eles pulam, fazem festa e agradecem a Deus porque terão uma boa colheita.
eles encontraram o encantamento. As pessoas que perderam tudo podem encontrar o encantamento na solidariedade que vem das pessoas que eles menos esperam. Como é bom saber viver cada momento da etapa da nossa vida. Aproveite. Se é tempo de sorrir, Deus não ficará feliz se você estiver chorando. Se é tempo de agradecer, Deus não ficará feliz se você estiver murmurando. Agradece a vida, a chuva que cai. Se tiver de pedir, Senhor, a chuva cai, mas protege a minha casinha que não está muito legal. É bom que peça. Reclama, pensa. Senhor, a chuva está caindo. Você mandou chuva. Mas eu vou pedir uma coisa ao Senhor. Sustenta aqui a minha casa. Eu não estou pedindo que pare. Mas eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor sustente a minha casa de pé. Eu tenho certeza que Ele vai analisar esse pedido com o máximo de carinho. Você sabe que Deus, para Ele, não tem nada possível. Josué, ele olhou para Deus e disse: Deus, eu sei que eu vou pedir para você é uma coisa meio absurda. Mas eu peço ao Senhor, deixe que o sol fique parado. Ou seja, eu não quero que o sol se ponha agora. Porque se o sol se pôr agora, vai ficar difícil guerrear no escuro. Deixa que o sol fique parado. Vocês acham que Deus atendeu esse pedido? E vocês não sabiam não que Deus atendeu? Deus atendeu, era um pedido absurdo. Mas Deus disse: filho, eu sei tanto porque que você quer que o sol fique parado. Você tem um propósito. Você não quer que o sol fique parado só por causa do seu prazer. Mas você quer que o sol fique parado para que o meu povo possa vencer a batalha. E eu vou conceder isso a você. De noite e dia lá, o quê? Vai ser no dia. Quando a batalha terminou, o sol foi embora. É assim que Deus trabalha. Nós somos, nas mãos de Deus, um vaso na mão de Deus faz coisas que ninguém acredita. Não precisa de muita coisa, só abrir a boca. A chave, Elegeu White diz que Deus deu a gente a chave do céu. Você já pensou a gente com a chave do céu na mão da gente? E disse que as portas do céu se abrem quando eu faço a minha. Então, na mão da gente está a chave. Se a porta do céu não está abrindo, é porque a gente não fez o quê? Não tentou abrir. Exortar e remar. Hoje, eu gostaria de terminar lendo só o livro de Salmos 95, verso 7. Eu gostaria que alguém que encontrasse pudesse ler, para que nós pudéssemos nos despedir hoje com esse verso e a gente não possa esquecer nunca do que diz, o que está escrito aí. 95, verso 7. O que é que nos diz o livro de Salmo? 95, verso 7. Porque Ele é o nosso Deus e nos povo do seu pacto, e ovelha da sua mão, se hoje ouvintes a sua voz. Vocês estão ouvindo o que ele disse? Vocês são tudo isso, mas se vocês ouvirem a minha, você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus quando você ora? Quando você lê a palavra de Deus?
Ele diz: tudo isso eu serei. Vocês serão as ovelhas do meu pasto. Eu serei o pastor de vocês, se vocês só ouvirem o quê? Minha voz. Escuta a minha voz. Já que vocês são minhas ovelhas, escuta a minha voz, que eu vou mandar vocês pelo caminho seguro e certo. Amém. Quantos aqui querem fazer parte do rebanho de Deus? Quantos querem ser ovelha protegida por esse Deus tão maravilhoso? Que Deus nos proteja, nos guarde e nos fortaleça. Todos vocês receberam, não foi? Vocês receberam um papelzinho desse? Vocês receberam esse papelzinho? Meu pacto solene com Deus. É o outro. Foi o outro, esse aí esse daqui. Pronto. Vocês preencheram isso aí? Não deixe de se preencher, não. Vá com a cara e a coragem de um cristão que não tem a luta, porque Deus fará maravilhas através de você. Meus queridos, nós temos aqui momentos em que você vai, marque aqui, ó. Como é que está a sua comunhão com Deus? Onde tem assim, avaliando o meu crescimento espiritual. Como é que está a sua comunhão? Mas seja sincero, com sinceridade no seu coração, marque. Não fique com medo de dizer assim: faz vergonha se eu disser que está regular. Faz vergonha eu dizer que só está bom. Não. Você está sendo sincero com o Criador da sua vida. E Ele só quer sinceridade de você. Veja aí, marque como está a sua comunhão, o seu culto pessoal. É o pessoal, aquele que você faz, você e Deus somente. Como é que está? E o seu culto familiar está sendo realizado? E o estudo da missão da escola sabatina está regular? Bom, excelente. Excelente se você estiver falando com Deus, estudando a sua palavra todos os dias. E a fidelidade na guarda do sábado? A sua preparação já começa na sexta-feira? Como é que está? E o seu relacionamento? A sua missão? Reflita, marque, prestando bem atenção em tudo que você vai fazer. A participação em um pequeno grupo, a participação nos cultos semanais da igreja, a sua missão, o uso dos dons para falar de Deus. E a quem não conhece, como está? E a fidelidade dos dízimos? E a fidelidade nas ofertas? De maneira não direcionada, regular e percentual. Todo mês a sua oferta vai com aquela porcentagem. Como está? Se a igreja tem uma oferta percentual, a igreja consegue trabalhar sem ele. Gente, preste bem atenção, vocês prestaram atenção por isso? Quando você dá uma oferta esporadicamente, você dá uma vez, outra não, a tesoureira não sabe como trabalhar. Ela pode até dizer: esse mês teve como pagar a energia, mas o próximo mês eu não sei. Mas se tem um percentual, aí sabe o que a tesoureira diz? O percentual da igreja é esse. Pelo menos a água, a energia, a internet posso pagar com dignidade. Percentual é bom porque traz segurança. Você já imaginou você receber esse salário sem saber o que é receber por mês? Você um mês ganhasse a metade do salário, outro mês ganhasse um terço do salário, outro mês você recebesse o salário cheio. Você já parou para pensar nisso? Como seria a sua vida? Você precisa trabalhar com percentual. A igreja
precisa. Por isso que se faz tanto apelo para que você tenha uma porcentagem de oferta, para que a igreja possa trabalhar tranquilamente. Faça isso aí, isso é pessoal. Isso é para ser entregue à igreja? Não é? É só para você mesmo. Você poderá até fazer com calma, em casa, pensando bem. Não deixe de preencher nada disso. Tudo que você está recebendo, vá preenchendo. E depois você vai fazer um balanço da sua vida espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós. E nós, nesse momento, né? Nós convidamos a igreja agora a se colocar de pé, porque nós vamos ouvir agora o louvor, né? Hoje é o tempo. Hoje é o tempo.
sabiamente o tempo que o Senhor Deus nos concede. E que possamos dar graças por tudo que o Senhor Deus nos concede. Que nós possamos aprender a ser pessoas mais agradecidas em Ti e que possamos ser solidários com as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Que nós possamos ajudar naquilo que está ao nosso alcance e poder ajudar essas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar cada dia a lição do amor, da misericórdia e do perdão. Nós não sabemos ainda muito bem, temos dificuldade de ministrar o nosso tempo. E nós te pedimos aqui que o Senhor Deus nos ajude, para que possamos ministrar sabiamente o tempo e que nós possamos guardar sabiamente também o dia sagrado, Senhor Deus. Dia de sábado, que possamos ser fiéis nas listas, que possamos participar das unidades, ler a nossa missão da escola sabatina e mas fazer tudo para a tua honra e para a tua glória, porque assim haverá crescimento em cada um de nós. Senhor Deus, nesse momento eu peço a Ti que visite a família da nossa amiga, da Dona Ninice, Deus, que se foi de uma maneira tão trágica. Que a família possa se unir cada vez mais a Deus e buscar refúgio em seus braços, amor. Abençoe também aquele empresário e aquele professor que ontem morreram eletrocado, Senhor Deus. E morreram com esse carro elétrico. Que o Senhor Deus abençoe, que a família está sofrendo. Abençoe todos aqueles que estão sofrendo com a chuva no nosso bairro, na nossa cidade e em outros lugares, Senhor Deus. Que Deus possa visitar cada um e possa conceder a cada um alívio, Senhor Deus. Essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos no nosso sagrado nome de Jesus. Amém.